Bom, gente, retomando o raciocínio, o que eu estou preocupado em argumentar para vocês, eu quero que vocês entendam, que a sociologia surge com a necessidade de compreender a sociedade industrial da modernidade, de classes, fruto das revoluções burguesas do século XIX. Ela nasce com essa necessidade, tá? A gente poderia falar de outras transformações sociais importantes que eu não citei. Por exemplo, a reformulação do Estado moderno, né? O Estado moderno agora centralizado na conservação dos valores da burguesia, né? A burguesia como um novo dirigente, vamos dizer assim, do Estado moderno, tá? Mas também, né, liberando formas de participação popular, de democracia, né? Tudo bem, mas a gente pode falar de um Estado burguês também que se começa a desenvolver depois das revoluções burguesas, mas fundamentalmente a sociologia surge com a necessidade de compreender aquela nova sociedade, sociedade do século XIX. Que sociedade é essa? Fruto das revoluções burguesas, uma sociedade capitalista de classes, sociedade industrial, tá? Isso é fundamental para a gente compreender. E ela nasce no século XIX, então, naturalmente, ela está preocupada, a sociologia, em compreender aquela sociedade do século XIX, né? Em sua formação. E é com os clássicos que a gente vai compreender melhor isso, tá? A formação da sociologia enquanto ciência autônoma, objetiva e tal. Hoje a gente não vai falar de um sociólogo, não. A gente vai falar de um filósofo social, mas que é considerado um dos pais fundadores da sociologia. Eu gosto de dizer que ele é uma espécie vou fazer uma metáfora aqui, um exemplo, né, para ficar mais claro, porque ele é um filósofo e está aqui no campo da sociologia, né, como um pai fundador da sociologia, não é um sociólogo. Ele é como se, como se o time da sociologia tivesse entrado em campo, tá? Ele é o cara que dá o pontapé inicial para a partida e depois ele nunca mais se envolve no jogo. É mais ou menos isso que acontece com o Conte. Ele dá o pontapé inicial para a sociologia, né? Mas ele não é propriamente um sociólogo, tá? Porque a sociologia é uma ciência. Ela precisa de pressupostos metodológicos, teóricos, né? Científicos, e ele não chega a isso. E nem Marx chega a isso. Marx não é um sociólogo propriamente, Marx é um teórico social. Quem começa a elaborar bases metodológicas, né? Começa a delimitar melhor o objeto de estudo. As investigações científicas são, principalmente, em primeiro lugar, Durkheim, que é muito influenciado por Comte, também francês, Durkheim, também influenciado pelo positivismo, que a gente vai falar hoje, Durkheim e Weber, Max Weber. Já é numa outra pegada, um sociólogo alemão de uma outra corrente, vamos dizer assim. Então, aqui a gente não está falando de uma sociologia bem definida, bem delimitada, de uma ciência pura, vamos dizer assim. Não, a gente está falando de uma formação ainda. E aí a gente vai falar sobre Comte. Mas poderia perguntar, bom, tá, mas por que ele é, então, um dos pais fundadores da sociologia? Porque ele é um dos primeiros a tentar compreender a realidade social daquela sociedade industrial do século XIX. O Conte, eu coloquei a foto dele no slide anterior, agora eu vou falar sobre ele. Conte é um autor, um filósofo que nasce no começo, no finalzinho do século XVIII, mas assim, praticamente ele vive no século XIX, né? Ele tá vendo aquela sociedade burguesa se desenvolver, né? Na França, e é alguém que estuda filosofia, é alguém importante na filosofia social, principalmente, né? Porque Comte, Auguste Comte, é considerado um dos pais fundadores da sociologia, porque é um dos primeiros a tentar compreender a realidade social na modernidade.
aquelas transformações sociais, a sociedade industrial de classes, a sociedade moderna da burguesia, né? São fenômenos sociais importantes para Comte. Ele é um dos primeiros caras a tentar compreender a realidade social na modernidade. É também um autor que faz parte da corrente filosófico-científica do positivismo. Muito importante isso. Positivismo, né? Tendo sido fortemente influenciado pelo evolucionismo, cientificismo, e aí eu coloco entre parênteses, rigor metodológico científico. Quer dizer, eu falava para vocês no primeiro semestre que filosofia não é ciência. E não é mesmo. Filosofia não é necessariamente ciência. Mas filosofia, a gente pode compreender filosofia como a base, como a mãe de todas as ciências, né? E o Comte é um cara que, apesar de filósofo, eu não gosto de falar apesar de filósofo, mas enfim, vou usar isso para tentar dar ênfase no argumento. Apesar de filósofo, o rigor metodológico, o rigor científico, essa questão da cientificidade, do cientificismo, ela é muito presente em Comte, tá? Então, isso é uma coisa importante para a gente compreender aqui. E o positivismo tem tudo isso, tá? O positivismo é marcado por esse rigor metodológico, científico, né? A necessidade de uma investigação científica, racional, objetiva, neutra. O positivismo tem tudo isso, tá? De compreender cientificamente as coisas e buscar mudar com base na ciência. O positivismo, ele tem essa cara, uma corrente filosófica científica bastante dura nesse sentido, tá? E Comte vai elaborar essa corrente filosófica científica muito importante, né? Que, inclusive, a nossa república tem uma cara positivista, tem uma tem essa pegada positivista. Inclusive, o lema da nossa bandeira é considerado um lema positivista, ordem e progresso, tá? Não vou desdobrar aqui, mas é a ideia de que você precisa compreender cientificamente a realidade, né? E buscar sempre mirar no progresso científico, tá? Compreender cientificamente, buscar ordenar as peças, buscar ordenar a realidade e mirar no progresso, tá? O positivismo tem essa cara, tem essa pegada. Então, assim, o positivismo é uma corrente que influenciou muitas outras, foi importante para muitas outras correntes, muitos outros saberes científicos, filosóficos, é de fundamental importância na modernidade, tá? Comte e o positivismo. Aqui a gente está mais preocupado em desenvolver a reflexão social do autor, né? Como se trata de sociologia, a disciplina de sociologia, né? Não que ele seja um sociólogo ou fizesse sociologia, não, mas como a gente está falando de uma disciplina de sociologia, no cursinho Antonieta de Barros, a gente está preocupado com a reflexão social do autor. Então, em Comte, o objeto de estudo é a sociedade industrial do século XIX. E eu repito, insisto, fruto das revoluções burguesas, fruto das novas transformações sociais do século XVIII, fruto de um novo caminho que a sociedade ocidental traça, né? A modernidade, a sociedade de classes. Então, tem tudo isso na sociedade industrial do século XIX. E é o objeto de estudo de Comte. É aqui que ele vai partir para compreender a realidade social, tá? Segundo Comte, e aqui começa, no segundo ponto aqui do slide, começa uma questão fundamental do próprio positivismo social, né, na reflexão social. Segundo Comte, a sociedade é regida por leis naturais e invariáveis. Isso vai ser importante até para compreendermos Durkheim melhor, que é um cara que é propriamente sociólogo e cai bastante em vestibulares, Durkheim principalmente.
Aqui, Comte está falando o seguinte: a sociedade é regida por leis naturais e invariáveis, tal qual as leis da física, tal qual as leis da matemática, da astronomia, da química. Por quê? Porque Comte está influenciado por aquele desenvolvimento científico da época, que era um desenvolvimento científico muito forte das ciências naturais. Não existia ciências sociais naquela época, não existia. Já existia Newton, já existia Galileu, já existia saberes das ciências da natureza, da física, da matemática, mas não existia ciências sociais. Então, o que Comte estava preocupado em fazer? Em adaptar a ciência social, vamos dizer assim, a reflexão social, né, que é uma reflexão filosófica, mas enfim, queria adaptar a reflexão social, né, aos moldes dessas ciências da natureza. Quer dizer, o que ele queria fazer então, em outras palavras? Ó, eu vou utilizar o método, a base das ciências da natureza e vou colocar para compreender a sociedade. Essa é a ideia do positivismo de Comte, tá? E essa vai ser um pouco a ideia de Durkheim, no método de Durkheim, que é sociólogo já. Quer dizer, pegar ali os métodos importantes da ciência da natureza e aplicar para compreender a sociedade. Em Durkheim, ele vai com mais cautela nessa questão, porque ele está preocupado em desenvolver uma ciência autônoma, com seu objeto de estudo, com suas teorias metodológicas específicas, mas Durkheim também vai estar influenciado por isso, né? Por quê? Porque o que vocês têm que entender? Que as ciências da natureza, naquela época, eram consideradas ciências que deram certo, eram consideradas ciências que obtiveram muito êxito. O êxito vai se consagrar em meados do século XIX com a teoria de Darwin, por exemplo, do evolucionismo, né? Que representa ali o grande êxito, o grande sucesso das ciências naturais, no caso da biologia, tá? Mas as ciências da natureza, as ciências naturais, elas eram as ciências ali modelo da época. Isso é importante que vocês entendam. E o Conte está dizendo, então, bom, vamos pegar a teoria metodológica, a concepção teórica dessas ciências e vamos adaptar, vamos aplicar na sociedade, na compreensão da sociedade. Isso é importante. E aí ele já coloca um pressuposto fundamental, que é a ideia de que a sociedade é regida por leis naturais invariáveis, como acontece na física, né? Então, a sociedade é um todo organizado, né? E mais ou menos harmônico, né? Que é regida por leis naturais invariáveis, independentes da vontade da ação humana. É um pressuposto fundamental da filosofia social de Comte. Na vida social impera uma dinâmica natural, uma dinâmica social natural, que é harmoniosa em grande medida, né? Então, para o Comte, a sociedade é um organismo, a sociedade é um organismo vivo, tá? Isso também vai estar muito presente em Durkheim. A sociedade é um organismo vivo, mais ou menos harmonioso, né? Mas que funciona naturalmente, que tem leis naturais invariáveis, né? Que a gente pode ver uma influência muito grande da reflexão que está presente na física, por exemplo, né? Existem leis naturais invariáveis na física. Então ele fala, bom, uma sociedade tem que existir também. Essa é a ideia. O método, que eu já falei um pouquinho sobre, mas a gente vai recuperar, que o Comte utiliza. A ideia de que, lembrando que método na ciência é o caminho a ser seguido, o caminho de pesquisa a ser considerado, a ser seguido, a ser desenvolvido, né? Para Comte, a sociedade pode ser compreendida pelos mesmos métodos no mesmo sentido e processo empregado pela ciência da natureza. Então, para ele, a sociedade pode ser compreendida pelos mesmos métodos das ciências da natureza. Matemática, astronomia, física, química, biologia, tá? Ele fala, bom, a sociedade, ela deve ser compreendida nos mesmos moldes, nos mesmos parâmetros dessas ciências naturais, que deram muito certo, tá?
É nesse sentido. As ciências da sociedade, assim como as naturais, devem limitar-se à observação e à explicação causal dos fenômenos, de forma objetiva e neutra. Isso é aquele rigor científico positivista, né? Positivo, afirmativo, que eu estava falando mais cedo, e aqui está presente também, quer dizer, a sociedade, as ciências sociais ou naturais devem limitar-se à observação e explicação causal, quer dizer, de causa e efeito, dos fenômenos de forma objetiva e neutra, livre de julgamentos, né? Livre de ideologia, vou colocar entre aspas isso, né? Porque claramente não é livre de ideologia, não, como a gente vai falar um pouquinho no próximo slide, porque tudo é ideológico, né? Tudo é político, tudo é ideológico, mas aqui não vou desdobrar isso agora, mas o que consta mencionar é esse rigor científico, né? Essa ênfase na neutralidade, na objetividade científica, né? Que está presente no positivismo, né? Mas Comte não constrói uma ciência, não constrói a sociologia, não desenvolve, não delimita a sociologia, não. Mas ele já está preocupado com esse rigor científico, com essa objetividade científica, com essa neutralidade na investigação, tá? Então, são pressupostos, teorias importantes. Eu acho que já dá para ter uma boa base para vocês fazerem as questões. E aqui pode pensar assim, bom, se Comte não faz uma sociologia de fato, né? Ele está na área da filosofia social. Qual que é a disciplina, vamos dizer assim, que caracteriza a reflexão social? Seria a ideia de física social. Veja a influência das ciências naturais aqui, né? Quer dizer, ele pega a sociedade e fala, a sociedade é uma física social, né? Existe a física natural, que é o que a gente estuda nas escolas, que tem o nome de física, né? Newton e etc., leis de Newton e tal, isso está na física natural. Como a gente fala, se a gente quiser compreender a sociedade, a gente vai ter que falar de uma física social, né? Quer dizer, aí tudo que a gente vem falando de aplicar o método das ciências naturais na sociedade, na compreensão da sociedade, tudo isso está aqui. Em uma palavra, física social. Então, entre aspas, entendo, né, diz Comte, entendo por física social a ciência que tem como objeto o estudo dos fenômenos sociais considerados dentro do mesmo espírito que os fenômenos astronômicos, físicos, químicos e fisiológicos. Quer dizer, como sujeitos às leis naturais invariáveis, cuja descoberta é o objeto específico de suas pesquisas. Então, reflitam sobre essa frase. É uma frase para a gente meio que arrematar tudo que a gente veio falando, tudo que eu vim falando, né? Reflitam sobre essa frase, o que eu grifei, né? E essa ideia de que Comte está preocupado em trazer para a reflexão da sociedade esses pressupostos, essa metodologia das ciências naturais, né? E preocupado, portanto, em estabelecer ali quais são as leis naturais invariáveis da sociedade, né? Assim como existem leis naturais na química, na física, existe lei natural invariável, eterna, vamos dizer assim, na sociedade, né? E aí ele fala, bom, esse é o objeto de estudo da sociologia. Essa sociedade industrial do século XIX que se molda, que se dinamiza no mesmo sentido, né, que possui leis naturais, invariáveis, no mesmo sentido quando comparamos às ciências naturais, tá? Então, quer dizer, para Comte, a sociedade, o objeto de estudo da sociologia, ou de sua reflexão social, melhor dizendo, é a sociedade industrial do século XIX, que se movimenta a partir de leis naturais invariáveis, né? E para compreender essa sociedade, a gente pode pegar ali
a metodologia, as teorias das ciências naturais e adaptar para a compreensão social. Aqui vai ser o último slide da aula, penúltimo, né, porque são dois. Aqui tem uma questão importante em Comte também, muito importante em Comte, que são para a filosofia, mais para a questão filosófica de Comte, né, e que mostra muito o pensamento evolucionista da época, de evolução por etapas mesmo, que é a ideia, e que cai em vestibular, viu, gente? A ideia de que a razão, o conhecimento, ele se estabelece a partir de 3 estágios, tá? Segundo Comte. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? E aqui tem uma marca muito forte do pensamento evolucionista, tá? E, naturalmente, do pensamento eurocêntrico, né? De colocar a razão construída na Europa, no Ocidente, como uma razão mais avançada, como uma razão mais importante, tá? Como um tipo de conhecimento mais importante, mais valioso. A gente vai entender melhor o que é isso. Então, o que são esses 3 estágios de conhecimento para Comte? São a construção são a construção da razão, do conhecimento, tá? E que, segundo Comte, essa razão, ela se constrói a partir de etapas, né? E aí, dependendo da evolução material, intelectual da sociedade, a sociedade vai estar em um desses estágios ou estados, tá? De conhecimento, dependendo da evolução, ou seja, existe o estado mais atrasado, existe o estado mais adiantado, mais avançado, né? Por isso que é evolucionista, é uma evolução por etapas. Então, o primeiro estado é o estado teológico, perdão, não é teleológico, é teológico, que é o estágio teo de vem de Deus, né? É o estágio de observação e conhecimento mais raso, onde predomina as ideias míticas e religiosas, né? Provavelmente ele está falando aqui das tribos, né? Que são submissas a Deus, né? Que não tem ciência. Então, você tem que pensar que é um momento também, ali do século XIX, um momento de aceleração da colonização, né, contato dos europeus com povos ditos bárbaros, né, entre aspas, né, bárbaros para os europeus, né. Então, o que Concha está dizendo? Que o estado teológico é um estágio de observação e conhecimento mais raso, né, típico das tribos, né, típico de povos atrasados para os europeus, né. B, o estado metafísico, que é um estado de transição para o último estado, o estágio, que é o C, que a gente vai compreender mais tarde, daqui a pouquinho. Estado metafísico é um estado de transição, tá? E assim como o estado teológico, também procura soluções absolutas para os problemas da vida, mas com maior força argumentativa, apesar da abstração, apesar da presença religiosa na compreensão aí do mundo, ou na não compreensão do mundo, né? Mas o que Comte está querendo dizer é que o estado metafísico é um estado de transição para o último, que é o estado mais avançado da razão, que é justamente o estado positivo científico. Vejam que tem já o nome positivo aqui, né? Positivismo científico. Ele coloca o estado positivo científico como similares. O Comte é um autor do positivismo, né? Então, para Comte, trata-se do estágio último ou máximo do conhecimento, e que foi somente alcançado pela moderna civilização europeia. Estágio em que impera a racionalidade e a investigação científica baseada em rigor metodológico,
análises objetivas e neutralidade. Aqui a gente vê a afirmação do positivismo em Comte, né, como um estado científico, um progresso da razão máximo, tá? Positivo, afirmativo, tá? Quer dizer que ele está falando, o progresso da razão se movimenta do estado mais atrasado, que é o teológico, né? Que não tem ciência nenhuma, não tem nada, passa pelo estado metafísico, com maior grau de argumentação, com algum tipo de abstração, e chega no estado mais avançado, que é o estado justamente daquela Europa, né? Daquela civilização ocidental europeia, né? Que tinha constituído já ciências, né, naturais, principalmente naquela época. Lembrando que Comte morre com a zoologia ainda não era formada quando Comte morre, né? Então ele estava ali pensando nas ciências naturais mesmo, e como a gente viu, como as ciências naturais é importante para a sua filosofia social. E ele está falando, ó, existem então progresso da razão. E a civilização europeia ocidental chegou no estado último, que é o estado positivo, afirmativo, científico, né? É o estado maior, máximo da razão, que é marcado por rigor metodológico, por análises objetivas e neutralidade. E aí a gente vê a influência da reflexão, do caráter, né? Evolucionista em Comte, né? Que influenciou todas as ciências do século XIX, todas as reflexões científicas e filosóficas do século XIX, o evolucionismo. Então, você vê o caráter evolucionista nesse progresso da razão por etapas, né? Mas vê também um eurocentrismo muito forte, porque ele está dizendo aqui, no fundo, ele está dizendo, bom, a civilização ocidental europeia, lembrando que eurocentrismo é colocar a Europa no centro, né? Ele está dizendo, no fundo, que a civilização europeia chegou ao estado ou ao estágio máximo da razão, né? É a única civilização que chegou no estágio realmente relevante da razão, do conhecimento, né? Marcado pelo positivismo, né? Pelo cientificismo. Então, esse é o pensamento filosófico de Comte, né? Lembrando que isso também representa bastante o que é o positivismo, enquanto uma ideia de que a razão tem progresso, né? A razão dirige ao progresso, né? A ciência leva ao progresso. Então, o positivismo tem essa cara mesmo, tá? De aproximar razão, ciência com progresso, tá? E é isso, gente. Espero que eu tenha deixado as coisas mais ou menos claras, né? Mas qualquer coisa, vocês podem me chamar que a gente tenta tirar as dúvidas. Um forte abraço.